Vamos falar de economia. O IGPM, que é conhecido como inflação do aluguel, subiu de 0,6% em junho para 0,78% neste mês. Denise Campos de Toledo, esse índice mexe com as expectativas quanto à alta de juros na semana que antecede o Copom? Olá, bom dia a todos. Pois é, o índice acabou vindo abaixo do que era esperado. Ele subiu em relação ao mês anterior, mas o mercado falava de uma variação de até 0,9%, porque a gente já tinha alguns aumentos contratados, questão de tarifa de energia no varejo, tem o impacto de aumentos de alguns preços aí de commodities, especialmente no exterior, mas na composição geral nós tivemos essa variação de 0,78%. Não é? É inferior. Agora, não mexe muito com as expectativas ainda em relação ao comportamento da inflação. O problema são exatamente esses aumentos já contratados. Né? Nós devemos ter anúncio de um novo reajuste da tarifa de energia. Isso pode até acabar alterando. Se não vier a confirmação desse aumento, que pode ser anunciado amanhã, uma nova correção da bandeira vermelha nível 2, isso mexe aí sim com as projeções de inflação que nós vamos ter para os próximos meses, especialmente para agosto. Agora, de qualquer modo, a gente vê novamente alguns preços do atacado, tem as condições climáticas que a gente tem falado muito, prejudicando algumas lavouras, tem outras demandas também no mercado internacional, especialmente por alimentos. Se vê a China, que era alvo aí de discussões, tentando conter o aumento do preço do minério de ferro, que afeta também o custo industrial lá na China. Enfim, a gente tem uma preocupação global com relação à inflação. Agora, por enquanto, a expectativa é de um aumento de 1 ponto na taxa básica de juros da semana que vem, na reunião do Copom. O mercado está contando com essa austeridade maior, exatamente porque a inflação está difícil de conter. Cada vez é um choque. Agora, a dúvida fica exatamente no fato da composição da inflação. Se aumento dos juros vai ter impacto efetivo sobre essas pressões que nós estamos vendo. São aumentos de alimentos que independem de juros, que estão acontecendo por condições climáticas, por aumento da demanda no exterior, o mesmo acontece com outros produtos básicos, como é o caso do minério. Energia não vai ser contida, aliás, energia prejudica a atividade econômica de modo geral, o custo das famílias, e aí tem uma outra preocupação, que a gente vê um endividamento muito alto, nós temos ainda o mercado de trabalho com desemprego muito elevado, hoje saem os dados do CAGED, o mercado vai olhar isso com muita atenção, mas os dados do CAGED têm influência daquele programa do governo de preservação do emprego e da renda. O que importa mesmo é a PNAD, que vai ser divulgada amanhã, que mostra o que acontece no mercado de trabalho de modo geral. Então, com desemprego elevado, endividamento elevado, perda do poder de compra da população até em função da inflação, apertar demais os juros pode fazer com que isso atrapalhe a retomada do crescimento, pode castigar ainda mais essa composição que a gente vê hoje, não é? Então, fica o mercado meio dividido entre o aumento de 0,75 de 1 ponto percentual, mas, por enquanto, a aposta dominante é 1 ponto percentual, com a Selic podendo chegar a 7% no final do ano e talvez até passando disso. Bom, Denise, ontem o mercado reagiu bem à decisão do Fed de manter os juros e também os estímulos à economia americana. E hoje, o que diz a sua bola de cristal, Denise? Não é bola de cristal. Por enquanto, a gente tem as indicações do mercado internacional, o mercado continua no embalo positivo, tem um certo alívio aí pelo fato de o Federal Reserve ainda ver a inflação como transitória, o que não exigiria medidas urgentes aí para conter essa pressão inflacionária, porque lá nos Estados Unidos, o estímulo que é dado pelo Federal Reserve, pelo governo, tem impacto na inflação, né? Estimula o consumo e o consumo acaba dando margem para mais aumentos de preços, mas o Fed ainda considera como efeitos transitórios, né, sobre a inflação, tem aí sim uma posição meio maleável em relação a isso e acha que a economia ainda precisa de mais estímulos, né? Então o mercado reagiu favoravelmente, continua nesse embalo, a gente tem uma queda acentuada até do dólar aqui no Brasil na abertura, ele está caindo 0,44%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,08. Agora o mercado está observando muito cenário político aqui no Brasil, a possibilidade de um enfraquecimento maior no Ministério da Economia, com pressões agora para a recriação do Ministério do Planejamento. Há dúvidas em relação a pressões por mais gastos, embora o Ministério da Economia tenha intenção de reduzir a meta do próximo ano
né, que é de um rombo, mas reduzindo, o que exigiria maior contenção de gastos, dando menos margem para colocar em despesas do orçamento, a questão das emendas, mas tem aí uma certa queda de braço, né? O mercado vai acompanhar isso com muita atenção, porque a questão fiscal sempre mexe com o humor do mercado brasileiro. Mas hoje pode ser que ele prossiga nesse embalo favorável ainda da decisão do FED e do movimento positivo no exterior. E tem um detalhe, nós estamos tendo uma safra de balanços muito positiva. Isso tem impulsionado as bolsas no exterior e aqui no Brasil a gente segue no mesmo embalo.